Sou o segundo sargento Cássio Cruz, do 4º Grupamento de Bombeiros. E eu sou o Cabo Rafael. Hoje, na instrução, a gente vai passar para os senhores a utilização de alguns materiais para o verão, em relação às chuvas que ocorrem nesse período. Para essa operação, a gente vai precisar, primeiramente, de uma balsa estilo raft, materiais básicos de proteção, colete, capacete. Para a balsa, para o inflamento, a gente precisaria de materiais como esse Foley ou esse tipo de bomba. E os remos. A utilização do colete. Existem vários tipos de colete. Um exemplo desse é esse utilizado pelo Corpo de Bombeiros. O Rafael vai demonstrar a utilização. Primeiramente a gente vai vestir o colete, como se fosse uma blusa, fechar o zíper. No colete existe essa fivela para dar um fechamento e uma soltura rápida. O Rafael vai demonstrar como coloca. Em várias partes do colete existem alguns ajustes. Rafael vai fechar esse do ajuste abdominal e ajustar nas laterais. A utilização do capacete. Existem vários tipos de capacete. O importante é sempre utilizar um capacete que seja vazado, para ele não acumular água, né? Então aqui é um exemplo de um modelo, né, que é utilizado no Corpo de Bombeiros, porém existem vários outros tipos. Importante novamente, tem que utilizar um capacete que seja vazado para a sua segurança. Agora vamos falar da balsa. A balsa é uma embarcação inflável, de casco inflável e que não possui um direcionamento permanente. O que é isso? Ele não tem proa e nem popa, tudo depende do direcionamento do usuário. Os infláveis são compartimentados de maneira que, por algum acidente, algum vir a furar, não vai esvaziar toda a embarcação, somente o bordo que ocorreu o dano. As partes dessa embarcação, a gente também tem o deck, que é inflável, o bordo, que são as laterais. Para as laterais não colabarem, a gente tem esse limitador de bordo, que acaba auxiliando na hora da gente fincar o pé para fazer a operação, que seria a remada. Valeu. Para o transporte e uso, a gente tem essas alças mais rígidas, que é para o transporte da embarcação. Lembrando que, ao transportar, eu tenho que evitar raspar a embarcação no solo para evitar algum dano, porque é um equipamento inflado. E a gente tem essas cordas laterais, que é para tanto embarque como desembarque da embarcação, como também pode ser utilizado para acondicionar algum tipo de material. Continuando, aqui a gente tem os infláveis, o qual eles têm alguns deles, né? Tem algumas válvulas, que é para inflar e também esvaziar. Temos no limitador de bordo, temos no bordo e também possui uma no deck. Os cuidados com a embarcação, né? Como se tratar de uma embarcação inflável, né? A gente tem que evitar de deixar ela por longos tempos sobre o sol, né? Principalmente em relação à estrutura do inflável, né? A tubulação do inflável. Após o uso, é interessante a gente lavar a embarcação e deixar secar lá à sombra. Na lavagem, se for utilizar algum tipo de produto, que seja um produto neutro para não danificar a textura da embarcação. Depois que se dá secagem, a gente desinflar a embarcação e guardar em local seguro e seco, de preferência uma bolsa ou uma sala. Para utilização,
né? O efetivo mínimo seriam 2 indivíduos, né? 2 pessoas, onde vai se posicionar de lados opostos, né? Então cada um num bordo, né? Lembrando sempre, né, da utilização do colete para executar essa operação. Posicionar corretamente a pegada no remo, como o Cabo Mascarenhas, o Cabo Rafael está demonstrando, e aí iniciar a remada. Devido ser uma embarcação instável, é muito importante a gente garantir a nossa segurança na embarcação. Então, como vocês podem ver, há o posicionamento correto dos pés, onde um pé vai apoiar no outro e garantir que você não caia da embarcação. Em algumas situações, devido ao nível da água, não será necessário remar. Você pode caminhar ao lado da embarcação, porém sempre em contato com a embarcação pela corda e verificando o solo, que normalmente não vai ser visível com o equipamento, igual o remo. O intuito de fazer essa busca utilizando o remo é para evitar algumas depressões ou até buracos que podem causar algum risco para os senhores. Por exemplo, boca de lobo, algum buraco feito pelas próprias chuvas e assim por diante. A se deparar com a situação de alagamento devido às grandes chuvas e você se deparar com uma vítima, você vai pedir para ela aguardar no local que ela está, vai se aproximar com segurança, verificando sempre o solo. Ao chegar na vítima, vai colocar o colete nela para fazer a condução correta e segura para a embarcação. Nesse momento, o bombeiro pode estar dialogando com a vítima para manter a calma. Aproximando na embarcação, ele vai indicar o local correto de acondicionar a vítima, evitando o risco de nova queda na água. Evitar sempre que a vítima assente em local inadequado, como nos bordos, que pode ocorrer a queda da vítima. Evitando também as extremidades, onde também pode ocorrer a queda, como também a desestabilização da embarcação. Lembrando sempre que o segundo socorrista sempre tem que permanecer junto à embarcação e assegurando, para evitar que ela mude de curso. Os equipamentos básicos para operação, né? Aqui a gente tem a utilização do capacete, lembrando novamente, tem que ser um capacete que seja vazado. A utilização do colete, de preferência bem ajustado. Esse modelo de colete tem vários compartimentos, do qual você pode levar, por exemplo, um apito, uma faca ou o equipamento que você acha necessário para a operação. Lembrando que um dos mais importantes, que ainda não foi dito, é a utilização do tênis. É obrigatório o uso do tênis, devido ao risco de contato com o solo, tanto abrasivo como alguma coisa química. Para esvaziar a embarcação é muito simples. Tira a tampa de proteção da válvula, vai deixar exposto o pino. Ao apertar, ele já imediatamente começa a perder o ar dentro do tubulão. Para encher, o soldado Jonas vai demonstrar. Simplesmente conecte a bomba na válvula e faça um breve giro. E inicie o bombeamento. Para garantir que está perfeito, né, o inflável, faça uma leve pressão. Ele vai ter uma depressão em torno de 2 centímetros e está excelente. Evite inflar a ponto o inflável ficar muito rígido, que você aperte aqui e ele não ocorra nenhum tipo de depressão. E também após você deixar ele inflado, evitar deixar ele a longo período no sol, que aí ele vai ficar cada vez mais cheio e novamente causará dano nas emendas e nas válvulas. Após ela toda vazia, simplesmente dobre em forma de espiral e volte ela para a bolsa e acondicione num ambiente seco e à sombra. Um detalhe importante de lembrar dessa embarcação, que ela foi feita para entrar um pouco de água no seu deck. Muitos optam em inflar o deck primeiro exatamente por conta disso. Então na lateral do deck a gente tem esses orifícios
para o melhor escoamento da água. Então, caso você esteja navegando e tenha água no seu deck, fique tranquilo, isso é normal.